gente vai falar aí da repercussão da notícia de ontem. O Monark ontem foi alvo ali do Alexandre de Moraes e segue sendo. O Alexandre de Moraes determina que Monark preste depoimento à Polícia Federal. Essa é a mais nova informação desse caso e que mantém a hashtag Monark, a hashtag Xandão, né, que é como o Monark se refere ao Alexandre de Moraes, também esses dois termos em alta no Twitter. O Moraes mandou que a Polícia Federal realize esse depoimento do Monark em até 5 dias, imagino que 5 dias úteis, né? Então até a semana que vem a gente deve ter esse depoimento aí do Monark sendo prestado. O Monark, como a gente mostrou ontem, é alvo do STF após fake news sobre o judiciário, essa alegação do Moraes nesse processo, nessa operação. A gente falou ontem, esmiuçou aí para vocês as primeiras decisões do Moraes nesse caso, né? Que inicialmente eram de bloquear os perfis do Monark nas redes sociais e também proibir as plataformas, é óbvio, né? De manter no ar ali os perfis do Monark. E proibir ele de seguir postando notícias falsas, fake news. Tudo isso sob pena de multa, tanto para o Monark quanto para as empresas ali, para as plataformas. A Rumble, que é a plataforma onde o Monark faz lives atualmente, ela não cedeu a essa exigência do STF, tanto que o Monark fez live, né? Ontem, nessa live de ontem, ele alegou ali que estava sendo censurado pelo Xandão, como ele disse. Só contextualizando antes de mostrar os tweets, para quem não estava na live de ontem, quem não pegou ali a informação completinha, a gota da água para essa decisão do Alexandre de Moraes contra o Monark foi uma entrevista recente do Monark com o deputado federal Felipe Barros, do PL. No canal dele no Rumble, inclusive, o canal dele, o Monark, né? E aí o Monark questionou nessa entrevista a transparência do sistema eleitoral brasileiro. Abre aspas porque o Monark disse que teria sido a gota da água para o Alexandre de Moraes tomar essas medidas aí contra o influenciador. A gente vê o TSE censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas. E ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas, você fica desconfiado. Que maracutaia está acontecendo nas urnas ali? Vamos ver como que isso tudo tá. Eu vou também ler as mensagens de vocês no chat. Vamos ver como que isso tá bombando ali no Twitter. Esse perfil, por exemplo, tweetou: o Monark foi convocado a depor pela Polícia Federal. De qual crime ele está sendo acusado? Ninguém sabe, nem ele. Isso foi questionado pelo chat ontem, né? O Estadão fez um editorial aí escrevendo... É uma coluna, na verdade, né? Do Pedro Doria ali. Deixar o Monark falar bobagem é deixar a democracia funcionar com suas próprias pernas. Então, criticando essa decisão do Alexandre de Moraes. Porém, em resposta a esse tweet do Estadão, tem quem discorde do Estadão e concorde com o Alexandre de Moraes. Esse perfil, por exemplo, escreveu: mas até para se falar bobagens, há de se haver limites. E aí compartilhou uma imagem, repita comigo: proibir propagação de mentira não é censura. Este outro perfil compartilhou a notícia sobre o Moraes determinando ali que a Polícia Federal interrogue o Monark, escrevendo: eu falei disso em vários vídeos e repeti no de hoje. Essa merda vai acabar com o Monark preso. Ele tá muito viciado nessa imagem de estou sendo um revolucionário contra o sistema, para perceber que tá só destruindo a própria carreira e vida a troco de absolutamente nada. Isso na opinião aí do Easy Nobre, que deixou esse tweet. O Rui Costa Pimenta, que é presidente, né, presidente do Partido da Causa Operária, escreveu que há uma perseguição implacável contra o Monark, cujo único crime foi ter uma audiência e falar o que quer diante dessa audiência. E aí ele defende que isso não é uma defesa da democracia, nem uma luta contra o fascismo. É uma perversão do Estado de Direito. Por outro lado, há outras figuras que defendem o Alexandre de Moraes, como eu bem falei. O Pedro Rousseff, que é sobrinho, acho que sobrinho neto, é sobrinho neto que fala, né? Da ex-presidente Dilma, escreveu: o pesadelo do Monark. Alexandre de Moraes acaba de determinar que Monark preste depoimento da Polícia Federal. Para sua sorte, ele não vai ter que explicar suas frases desconexas do dia a dia, mas sim seus ataques às eleições e falas golpistas. Tarefa mais fácil, né? Então, isso repercute das mais variadas formas. A Maia aí no chat, por exemplo, está questionando as falas do Monark. Acreditar em fraude nas urnas a uma hora dessa? Repetir discurso do Bozo não dá. Esse aliás, é um pouco do meu ponto, Maia. Eu não concordo com muitas coisas que o Monark fala. Eu tava comentando isso aqui nos bastidores com a nossa produção. Mas, por exemplo, o Bolsonaro, que você citou, como ex-presidente, e quando ele era presidente ao longo dos 4 anos de mandato, inclusive em referência à eleição em que ele foi eleito, falava coisas muito piores contra as urnas, contra o sistema eleitoral. E até hoje nada foi feito contra ele, efetivamente, né? A expectativa agora para a semana que vem desse julgamento ali do TSE contra ele. Mas
você percebe que há uma, isso na minha opinião, há uma agilidade ali nesse caso, né, do Alexandre de Moraes contra o monarca que a gente não vê contra políticos, que eu acho muito mais grave quando um político, por exemplo, comete uma atrocidade dessa, de falar uma fake news, de espalhar mentiras sobre as eleições, ou como eu citei de exemplo ontem, o Magno Alves, senador, quando cometeu uma fala racista, né, recentemente no Senado, e tipo, nada é feito. Então, essa diferença me pega um pouco ali, me chama atenção. Mas, repito, o monarca fala as besteiras dele, enfim, de certa forma ele também fica sujeito aí a esse tipo de decisão da justiça. O agiota mandou, eu entendo o ponto de vista dele, mas eu acho que ele foi burro. Fizeram vários testes nas urnas eletrônicas na época, é um assunto que já cansou. Ficar batendo nessa tecla de que tem maracutaia nas eleições, realmente não me pega também. Acaba soando como uma mentira, né? A Renata escreveu aí, certas pessoas não têm que ter o direito de falar o que querem, principalmente se o que forem falar for uma bosta gigantesca, coisas que ferem a Constituição. O Gladson mandou aí, esse caso inteiro do monarca é um completo absurdo, ele sofre com abuso jurídico do STF e ainda aparece para falar que ele está causando isso a si mesmo. Então são diferentes opiniões aí, eu acho legal isso, nosso chat compartilhar diferentes opiniões, isso é democracia, né? O Kelvin Pereira aí, por exemplo, mandou um fora lacraudo, também tá dentro da democracia, Kelvin, eu não vou te processar por causa disso, tá tudo certo, velho, seja bem-vindo aí pra nossa live, beleza?